Olá, alunos! Seja muito bem-vindo aqui à nossa aula de integração de sistemas automatizados, onde eu estou utilizando a ferramenta Siemens NX Mechatronics Concept Design mais o TIA Portal. Tá? Nesta aula eu vou estar fazendo uma demonstração de todos os passos a qual eu realizei para poder controlar uma célula pronta, tá? Uma célula aqui que nós desenvolvemos, tá? Então temos essa célula aqui que é uma prensa, né, que foi fabricada pela Pollux, tá? É uma célula de indústria 4.0, né? São módulos na qual, né, você vai ter um dado processo aqui, e aqui já está modelado no NX, e eu vou explicar aqui passo a passo, vou disponibilizar também o arquivo em step para você seguir aí passo a passo para como fazer esse processo, ok? Então, qual que é a ideia, né? Eu tenho essa célula física e aqui está o processo modelado, tá? Então, se eu tenho aqui esse modelo, eu vou simular aqui para você ver como que fica essa ideia. Tá? Demonstração. Beleza? Então aqui basicamente são os processos, né? Os passo a passo do que será feito nessa célula, tá? Aqui são basicamente quais são as variáveis que eu vou estar conduzindo nesse processo, né? Então eu vou ter uma esteira, conveyor entry, conveyor exit, vou ter aqui os stoppers, né? 2 stoppers, vou ter aqui meu pusher que vai fazer basicamente ali o fechamento ali do produto, e tenho aqui também o index que vai indexar ali o carrinho para poder fazer a prensagem, tá? E aqui eu tenho diversos passos a qual vou estar mostrando como foi feita essa integração, tá? Então, a definição dos componentes, primeiramente é a parte do NX, tá? Então, a definição dos componentes, subconjuntos, criação dos corpos rígidos, corpos de colisão, criação de juntas e constraints, position control, limit switches, sinais, operation, teste dos acionamentos e integração com o TIA Portal. Beleza? Então, agora eu vou abrir aqui o Siemens NX e vou mostrar passo a passo de como eu fiz cada um dessas etapas para conseguir chegar no teste de acionamento e posteriormente integrar com o NX. Ok? Então, vamos analisar aqui. Deixa eu habilitar aqui o NX. Então, eu tenho essa célula de manufatura, né? Esse processinho bem interessante, tá? Ele tá aqui, ó, estruturadinho, tal, bem bonitinho. Só que para ficar mais fácil a visualização, eu vou deixar assim essa estrutura aqui e vou movimentar dessa forma aqui, tá? Então toda vez que o seu objeto estiver longe, só apertar a tecla End, ele vai trazer aqui na tela, tá? Então eu vou trabalhar com o NX Mechatronics Concept Design, tá? Então tenho aqui todos os meus subconjuntos, né? Então eu tenho minha base prensa, tenho aqui meu suporte da prensa, né? O suporte da prensa. Então eu sempre costumo deixar os elementos que são fixos, né, separados. E esse elemento haste prensa, ele vai se locomover nesse sentido. Então por isso que eu deixo ele como se fosse um subconjunto. A minha base aqui da esteira, como ela só vai ter a questão da movimentação, então eu deixo aqui ela também nesse processo. Tem aqui os stoppers, né? Stopper 1, stopper 2, os sensores, sensor S1, sensor S2, S3, sensor torre, que é esse daqui, ó, sensor S4, e aqui eu tenho o meu index, que ele vai movimentar o carrinho para cima, tá? E aqui eu coloquei dois carrinhos, um carrinho vazio e um carrinho com produto, tá? Então vou explicar aqui passo a passo como eu fiz essa integração. Então primeiramente, como nós vimos no tutorial, a gente definiu aqui os subconjuntos e agora vamos falar sobre os corpos rígidos, né? Então, os corpos rígidos aqui, eu basicamente faço passo a passo, tá? Defino os corpos rígidos. Então, primeiramente, vamos analisar esse corpo rígido aqui que é da base da esteira. Então, basicamente, eu selecionei, vim aqui em Rigid Body,
selecionei toda a minha base, que é essa daqui, ó, base esteira. E aí dei um nome para ele, base esteira underline RB, tá? Vou clicar em OK. Tá. Próximo passo, a gente criou, nem vou mostrar os collision body por enquanto, só vou mostrar os rigid bodies, ou seja, os corpos rígidos. Coloquei aqui um pro carrinho, tá? Então o carrinho, ele tem todo esse conteúdo, se eu ver aqui, ó, carrinho com produto, deixa em automático. Depois eu vim aqui, ó, carrinho 2. Depois a coluna, que vai segurar aqui minha prensa, coluna RB. Selecionei aonde? Aqui, ó, suporte prensa SNR model. Depois, haste prensa, também é um corpo rígido. Também eu selecionei por aqui, ó, haste prensa SNR. O index base, ou seja, somente a base que vai ficar fixa, tem os indexadores. Também está por aqui, ó. Só peguei a minha base index com um cilindro. E depois o meu index, que é somente essa haste do index aqui, tá? Próximo, selecionei meu stopper 1. Então só tem a base do stopper 1, vai ter a base do stopper 1 e o próprio stopper 1. Então eu coloquei aqui somente essa haste que vai se movimentar, tanto do 1 quanto do 2, tá? E o stopper base 1. Stopper base 1, ok? O stopper base 2, aqui. Vou clicar em OK. Tá? Então mostrei aqui todos os corpos rígidos que nós temos nesse exercício. Tá? E agora vale a pena a gente ver os collision bodies, né? O que vai estar em colisão aqui. Então esse é um detalhe bastante importante que você precisa observar na hora de criar o seu comissionamento aqui, tá? Então vou começar pela essa base esteira. Tá? Então na minha base esteira eu criei aqui alguns corpos de colisão, tá? Então vou começar por esse conveyor in CB, que é o collision body. Em 2 cliques aqui, selecionei essas faces aqui, ó, tá? Selecionei essa face, já selecionado uma face aqui de trás. Posso até selecionar essa face se eu quiser também, tá? Clico aqui em OK. Pronto. Selecionei essa collision body porque aqui ela vai estar em contato com o carrinho. Então esse é o primordial. Conveyor out collision body, mesma coisa, né? Posso até colocar aqui, colocar pelo menos essas curvaturas. Pronto. Clicar em OK. As guias são as guias laterais. Então eu selecionei sempre utilizando esse collision shape, tá? E selecionei todas essas faces aqui e vão estar em contato com o meu carrinho, tá? Então, selecionei cada uma delas. Clique em OK. Então a parte da base esteira já está correto, tá? O próximo passo seria o meu carrinho. Então vamos observar esse carrinho de número 1, tá? Esse carrinho de número 1, ele vai ter uma série de collision bodies, tá? Esse sistema de colisão, ele vai estar interagindo com o processo, tá? Então primeiramente, base do carrinho. Então a base do carrinho é só selecionar a base aqui de baixo, tá? Ó, selecionei essa base. Sempre como mesh, clico em OK. Depois o fixador. O fixador são essa parte interna desses 4 furos que temos aqui no carrinho. Então selecionei esses 4 furos e deixei como fixador. O próximo, guia do carrinho. Guia do carrinho é esses cilindros aqui, ó. Vou até selecionar esse aqui que eu esqueci, tá? Esse aqui. E deixei também como mesh. Certinho. Isso. Tá ok. Então esses vão ser os guias que vão andar sobre a minha esteira. Então clique em OK.
Próximo, lateral do carrinho. Então, peguei toda essa face lateral do carrinho. Tá? Podia colocar até esses componentes aqui também. Se eu quiser, posso colocar. Faço aqui. E colocar essa face. Tá ok. Cliquei em OK. Próximo, pontos de contato. Seria essa parte aqui de baixo. Tá? Então, coloquei só essas quatro partes que quando subir o index, ela vai meio que escorregar se ela estiver fora de posição. Então, preciso fazer dessa forma meio que individual. Tá? Cliquei em OK. Pronto, a parte do carrinho 1 e a parte da esteira, clicado, OK. Vamos agora dar uma analisada no carrinho de número 2. Tá? Então, o carrinho de número 2 ele vai vir vazio. Então, ele só tem esse guia do carrinho de número 2. E aqui eu fiz diferente, eu fiz como se fosse um box. Tá? Então, selecionei essa curva aqui. Tá? Selecionei essas curvas. Ele meio que vai como se fosse um box e aí ele não tem a tendência de sair fora desse trilho. Tá? Então por isso que eu fiz aqui com box, porque ele não vai sofrer nenhuma operação, ele só vai seguir reto. OK. Só para poder representar. Próximo, o meu index. No meu index eu tenho aqui os pinos. Então eu criei aqui os pinos como se fossem cilindros, só para poder deixar bem claro, né? Quis fazer um por um, tá? Então selecionei o cilindro, o pino 1, o collision shape ficou como cylinder, e aí fiz um para cada um, né? Um para cada pino. Pino 3, depois o pino 4 e finalizou. Depois eu tenho os meus stoppers, né? Então, dentro dos stoppers, eu tenho aqui stopper 1 collision body, né? Deixei aqui como mesh e deixei essa face que vai estar em contato com a guia do carrinho. Fiz isso para esse, fiz isso também para o segundo. Tem até mais coisa, né? Poderia até fazer isso também no primeiro. Então, vamos fazer para deixar padrão FIFA, né? Então, essas faces, essa aqui também e essa aqui. Beleza. Vou clicar em OK. Pronto, os meus collision body tá definido. A próxima coisa que eu fiz aqui foi a questão de você gerar novos produtos, tá? Então, quando você quiser gerar novos produtos, eu tenho essa opção aqui, ó. Dentro de Rigid Body, eu tenho Object Search e Object Sync, tá? Então, esse Object Search, ele vai produzir produtos, tá? A um determinado tempo. Já o Object Sync, ele vai, como se fosse um funil, ele vai puxar esses produtos, né? Então, ele vai fazer desaparecer. Só que para fazer desaparecer, você precisa criar meio que uma colisão ali, um dado processo para poder desaparecer. Então, o que eu tive que fazer? Tá? Então, primeiramente, os object search funcionam da seguinte forma, né? Então, eu tenho aqui, eu seleciono qual que é o meu objeto sendo, de certa forma, um rigid body, né? E aqui eu criei como se fosse um tempo. Então, toda vez que eu der um trigger nele, ele vai contabilizar 5 segundos e vai fazer aparecer um novo produto. Tá? Então, por isso que na minha simulação eu faço ele se movimentar e após 5 segundos já gera, né, um novo produto. Então, eu posso colocar time-based ou por ativação. Eu preferi colocar por time-based. Tá? E depois você vai gerar um sinal no CLP, como se fosse um emitter parts ou emissão de peças. Toda vez que eu basicamente pedir para ele enviar peças, eu mando esse sinal e aí ele emite uma peça num dado tempo. Tá? Então fiz isso por carrinho vazio e fiz isso com um carrinho com produto. Tá? E o que eu fiz de diferente? Para poder, quando chegar tanto nesses dois lados opostos, eles
desaparecerem, né? Então, eu criei o meu chamado Collision Body, né? Collision Sensor, desculpa. Então, Collision Sensor, quando você clica nele, ele pede para você selecionar um objeto. Qualquer coisa que tiver dentro da minha plataforma do NX aqui. Então, dentro de Collision Body, eu selecionei esse daqui. E aí, quando você seleciona o Collision Sensor, eu deixei ele como se fosse um box. Tá? Fiz a mesma coisa para o outro daqui. Beleza? Então, para você fazer o Object Sync, que é fazer desaparecer as peças, né, você precisa ter dois Collision Sensor, coisa que vai entrar em contato. E aí depois eu criei um cara chamado Remove Parts 1, Remove Parts 2. O Remove Part 1, ele pega esse Collision Sensor que eu acabei de fazer, tá? E aí eu tenho as opções aqui. Todas as fontes, né, vão ser deletadas. Qualquer coisa que aparecer lá, ele vai fazer deletar. Cliquei em OK. Fiz a mesma coisa para o Remove Parts número 2. Okay? Então, até o dado momento, definimos completamente a questão do Rigid Bodies, do Collision Bodies e da questão dos Collision Sensors na parte para você fornecer produtos e ao mesmo tempo você fazer desaparecer esses produtos. Okay? Então, na próxima aula, eu vou estar detalhando como nós vamos criar as juntas e as constraints no nosso processo. Okay? Então, eu te vejo na próxima aula. Até mais.